Damos as boas-vindas a todos os que nesta hora sintonizam connosco na TV Espírita para a realização do Evangelho do Lar desta semana. Como habitualmente, no início da nossa reunião, devemos colocar a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes do nosso culto do Evangelho no Lar. Nesta altura, que vamos reunir em família para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os Evangelhos que chegaram até à nossa era, é necessário que nós possamos preparar o nosso ambiente, a nossa casa ou o lugar onde nos encontramos, mas fundamentalmente o nosso ambiente mental, a nossa tela mental. E para nos abstrairmos dos problemas do dia-a-dia, da azáfama, da nossa vida, vamos, como habitualmente, escutar uma canção. Página 26, Caminho Novo. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração. Não te desesperes neste mundo velho. Lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vem vencer a morte, encontrar o norte com o nosso Jesus. Meu irmão da dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor, à luz do Senhor, à luz do Senhor. Senhor Jesus, amado Mestre, nós que nesta noite nos reunimos mais uma vez para ouvir e aprender os teus ensinamentos, te pedimos, Senhor, que saibamos escutá-los em família, na nossa família, deste lado da vida, mas também na nossa família espiritual, com todos os nossos companheiros de caminhada. Que saibamos ouvir, entender
e ajudar todos aqueles que desconhecem a tua lei, a lei do Pai, a lei do Senhor. Te pedimos, Senhor Jesus, que aquilo que hoje vamos aprender, o dever, seja os olhos da nossa alma, mas também os olhos da alma de todos os nossos companheiros. Por isso, te pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja aberto aos teus ensinamentos e à tua doce palavra. Que assim seja, Senhor. Fica conosco. Capítulo 17, Instruções dos Espíritos, o dever, o item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Ele se depara nos mais ínfimos detalhes, tanto como nos atos elevados. Eu não quero falar senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. As suas vitórias não têm testemunhas e as suas derrotas não são reprimidas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas fica muitas vezes impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como precisar este dever? Onde começa ele e onde termina? O dever principia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejaríeis que alguém transpusesse em relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que um julgue em sua consciência o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variável nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal alegando ignorarem os seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura de alma que enfrenta a angústia da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e estas mais do que a si mesmo. É simultaneamente juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo prémio da razão. Descende dela como o filho descende da sua mãe. O homem tem de amar o dever, não porque o preserve nos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não termina para a criatura de Deus, ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Dever. Pode parecer dúbio o dever entendido como dívida e o dever entendido como obrigação. Mas, no fundo, ter uma dívida é ter a obrigação de a saldar, o que te deve convidar a meditar sobre esse dever.
compromisso para com a tua consciência e jamais por medo das consequências, face ao não cumprimento das tuas responsabilidades. Como gostarias que aqueles que se relacionam contigo agissem? Medita, raciocina e verás que precisas de ser e nunca parecer, considerando o dever como forma de vida e não uma imposição. Faz então isso mesmo. Faz da tua vida uma sinfonia de amor e verás como é fácil agir e, dessa forma, o dever tornar-se-á uma prática usual no teu íntimo e na exteriorização da tua vida. O dever, como nos diz o texto, é essa obrigação íntima, é essa força que todos temos, que nos pode arrastar para as mais diferentes opções. O dever moral de amarmos o próximo, o dever moral de amarmos os nossos inimigos, de orarmos pelos nossos inimigos, de sermos capazes de lembrar as ações tristes que nos são dirigidas por aqueles que muitas das vezes desconhecem as leis que agora estamos a aprender. Esse dever moral diz-nos, em velhos tempos da nossa escolaridade, que é um dever que a nossa liberdade para quando ela atinge a liberdade dos outros. Então temos de ter por princípio que, de facto, somos todos responsáveis por aquilo que fazemos. Temos essa liberdade de agir, a liberdade de pensar, a liberdade de fazer o que quisermos, mas a grande responsabilidade de medirmos bem aquilo que são as ações, os pensamentos e sentimentos que desenvolvemos. Então, temos todos connosco essa mola, essa força, esse dever de, ao irradiarmos, seja o que for, que pensamento for, que sentimento for, em relação ao próximo, de meditarmos bem que tipo de mensagem, que tipo de vibração é que estimulamos nessa nossa exteriorização. Porque somos responsáveis. Por isso temos o dever de olhar bem para aquilo que pensamos, para aquilo que dizemos, para aquilo que fazemos. A mensagem deste espírito, Lázaro, é uma mensagem de facto muito oportuna e necessária para que nos lembre nas nossas atividades diárias, que são várias, diversificadas, muitas delas às vezes afastadas daquilo que são as primeiras necessidades de pormos em prática esses princípios que têm a ver com os designados deveres do homem de bem. Este capítulo que estamos a analisar, os caracteres da perfeição, os caracteres do homem perfeito, integram, portanto, este sentimento, que é um sentimento que nem todos, às vezes, lembramos, mas que está bem presente naquilo como mola redentora que Deus nos dá para podermos subir para as moradas sublimes da casa do nosso Pai. Nesta leitura que escutamos, o espírito Lázaro tem uma afirmação muito interessante e muito importante ao dizer-nos que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que às criaturas e a estas mais do que a si mesmo. E isso leva-nos a refletir de alguma forma sobre qual é o nosso dever perante a vida que nos é doada, que nos é concedida, e nesta oportunidade, em concreto, de estarmos novamente no plano físico para aprendermos a amar, para progredirmos. E, naturalmente, que nem todos estamos ainda cientes desse dever que nos compete, como ele
começava na leitura que ouvimos, o dever é uma obrigação moral. E, portanto, nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, estamos sempre sujeitos a situações em que temos que fazer escolhas e em que o nosso livre-arbítrio, não é? A nossa liberdade de fazermos essas escolhas vai determinar as consequências naturais dessas mesmas escolhas. E, portanto, como vimos ali, nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas existe uma fronteira, existe um limite para o exercício desse dever e dessas escolhas, que tem a ver com o ultrapassarmos aquilo que é a outra pessoa, o semelhante, e interferirmos com a sua vida, com a sua com aquilo que diz respeito à sua existência. E, portanto, nós não podemos, de alguma forma, fazer tudo, ou não devemos fazer tudo, aquilo que desejaríamos ou que queremos, precisamente da mesma forma que conosco também não gostamos quando interferem na nossa vida, no nosso espaço, digamos assim. Então, esta questão do dever é naturalmente algo que nos deve ser bem analisado e que devemos ponderar muito bem perante aquilo que temos vindo a fazer ao longo desta nossa existência. O dever está naturalmente ligado àquilo que são os conhecimentos que nós vamos adquirindo, a razão que vamos desenvolvendo perante todas as leis que regem a vida, sejam elas humanas, sejam elas divinas. E nós sabemos que cumprir com o nosso dever é cumprir com essas leis. É agir, é pensar, respeitando essas mesmas leis. E que quando não o fazemos, não é? Virá naturalmente uma consequência. E essa consequência quase sempre vem através da dor. Como nós também escutamos nesta leitura. A dor, não é? Ela é algo que a providência divina colocou de igual forma para todos. Para aqueles que têm poder, para aqueles que têm riqueza, como para aqueles que não têm nada. Ou seja, todos nós, todas as criaturas, estão sujeitas a esse mecanismo. E não adianta muito nós termos muita riqueza ou muito poder, porque não vamos fugir à dor. E a dor é uma bênção para que nós possamos refletir, é como se fosse um alarme na nossa vida para nos dizer que alguma coisa não está bem, que alguma coisa nós ainda fazemos errada e, portanto, não fazemos devidamente e, portanto, não cumprimos com o nosso dever. E à medida que nós vamos adquirindo este conhecimento sobre as leis morais, sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou de como nós devemos comportarmos, que já vimos aqui há pouco na exposição do Sr. Eugénio, não é? Ou seja, o dever de amar os inimigos, o dever de perdoar, o dever de fazer a caridade, de fazer a bondade, etc. Todas essas orientações que Jesus nos deixou são importantes para que no momento em que nós sejamos confrontados com as nossas escolhas, nós possamos escolher corretamente e, desta forma, cumprir com o nosso dever perante as leis de Deus,
perante os nossos semelhantes, perante o próximo. Então é muito importante nós conhecermos o Evangelho. É muito importante nós sabermos como conduzir a nossa vida, como nos orientar. Jesus dizia que nós devíamos vigiar e orar. Vigiar é extremamente importante, porque muitas das vezes nós ainda nos deixamos conduzir pelas nossas paixões, pelos nossos instintos, por aquilo que ainda nos escraviza, por aquilo que nós ainda não conseguimos dominar. E isso é mais forte do que nós e leva-nos muitas vezes, num primeiro impulso, a tomar a escolha ou a fazer a escolha errada ou a tomar a decisão errada. E depois, naturalmente, teremos que ir a correr atrás dessa dívida, desse prejuízo, desse erro, dessa falta, no sentido de podermos repará-lo e prosseguir a nossa caminhada. Então, que nós, ao querermos ser esse homem novo, esse homem de bem, que tem aquelas características que nós fomos escutando ao longo deste capítulo, nós possamos refletir muito bem sobre o nosso íntimo, sobre aquilo que são as nossas escolhas, sobre os nossos atos mais frequentes e saber se eles estão ou não consentâneos, se eles são ou não consentâneos com as leis de Deus. Porque se forem, nós estamos naturalmente a cumprir o nosso dever moral. E o nosso dever moral resume-se na lei magna, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amando-nos a nós, conhecendo-nos, respeitando-nos, respeitando os outros, amando os nossos semelhantes, fazendo-lhes o que gostaríamos que fizessem, que nos fizessem a nós, nós estamos simultaneamente a cumprir essa lei de amor para connosco, para com os outros e para com Deus, naturalmente. Então, que nós possamos refletir um pouco sobre estes ensinamentos desta noite. Graças e louvores, meu Deus e meu Jesus, vos queremos dar. Por tudo que mais uma vez nos concedestes neste dia, nesta nossa noite de Evangelho, de aprendizado, da tua doutrina, Senhor, dos teus ensinamentos. Te queremos pedir, Senhor, ajuda-nos, a todos nós, a aprendermos os teus ensinamentos e a colocá-los na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso lar, mas com todos os outros irmãos, no trabalho, na sociedade, enfim, em todos os lugares com quem temos que conviver, com outros irmãos, com outras irmãs. Ajuda-nos, Senhor, nós que queremos tornar-nos verdadeiros cristãos, a amar a todos, para que eles também se apercebam da nossa conduta para com eles, de os sabermos escutar, de os sabermos dar um conselho amigo, se necessário, de os aceitarmos como eles são, assim como tu nos aceitas a todos nós. E ainda tantos erros, Senhor, tantas más tendências ainda temos. Ajuda-nos a mudar, ajuda-nos a entender o teu Evangelho e adquirir todas essas virtudes que todos devemos alcançar de um homem de bem. Inunda, Senhor, os nossos corações e de todos os homens, toda a humanidade, com o teu amor infinito, que nós interiorizemos esse amor. Inunda os nossos corações, Senhor, de paz e de ânsia pela paz. Misericórdia para todos aqueles que não te conhecem, mas principalmente para aqueles, Jesus, conhecendo, te perseguem, porque ainda vivem no orgulho, no egoísmo, na sede do poder, na ganância, na inveja, no ciúme, enfim, em tantos, tantos erros que ainda temos dentro de nós. Ajuda-os, Senhor, a discernir. Pedimos-te também e agradecemos-te, em primeiro lugar, pelas nossas dores, porque sabemos que são um bálsamo, que são um alerta, como foi aqui dito, e que temos
que mudar, que temos que ter fé, coragem, ânimo, resignação, resiliência, para aceitarmos tudo que Deus, nosso Pai, que sabe o melhor que é para todos nós, que somos seus filhos e que temos a Ti, Divino Mestre amigo, que nunca nos abandonas, principalmente nesses momentos, e que tudo passa e que Tu nos dás sempre a coragem, o ânimo, para suportarmos e ultrapassarmos com dignidade cristã esses momentos para depois vir a bonança. Te pedimos, Senhor, e te oramos por todos os que sofrem por esse mundo terra, que há tanta dor, tanto sofrimento, dos dois lados da vida. Pedimos por todos eles. Tu os conheces, Senhor, porque és o nosso bom pastor. Que todos eles, onde quer que se encontrem, sintam esse amor que Tu lhes dás, o nosso amor também, que sintam, Senhor, uma paz, o alívio, a esperança para as suas dores e que possam passar um dia, uma noite, com mais ânimo, com mais esperança e acordem amanhã melhor do que hoje, Senhor. Confiem, ajuda-nos, Senhor, a todos, a toda a humanidade. Te pedimos também pela paz do mundo, pela paz, Senhor, que é tão necessária, e ajuda-nos a cada um de nós a mudarmos sem nos estarmos sempre a desculpar. O mundo está assim, o mundo está horrível. Nós estamos horríveis ainda, todos nós. Ajuda-nos cada um de nós a mudar, para que o outro companheiro ao lado nos veja e também ele mude, e assim o mundo vai mudando. Envolve a todos, Senhor, aos nossos lares também, a todos os lares, principalmente àqueles lares onde há desunião, desamor, Senhor, onde há violência. Que a paz envolva a todos. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor, e envolve-nos também sempre na Tua paz. Que assim seja. Página 32. Cântico de Esperança. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, Ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. Não me encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar connosco, irmão, boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, Ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou
Jesus, cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Estamos a chegar ao final do nosso Evangelho. É agora a altura de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião, que a espiritualidade amiga que esteve presente conosco aqui no nosso lar magnetizou para todos os membros que fizeram parte desta reunião. Lembramos que os textos que utilizamos neste nosso Evangelho são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, por isso, poderão ter acesso a eles antecipadamente. Bastará para isso fazerem uma assinatura do jornal e receberem comodamente esse mesmo jornal em vossas casas. Para isso, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações que necessitarem. Voltaremos então ao vosso contacto amanhã com mais uma palestra e na sexta-feira da nossa associação, no mesmo horário, às 20h30, estaremos novamente convosco para mais uma reunião doutrinária. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus abençoe a todos.